Bom dia a todos. Essa é a primeira edição do projeto Memórias do Ensino de Música em Bagé e Região, uma iniciativa que visa promover a reflexão sobre nossa história pela perspectiva dos profissionais que dedicaram grande parte da sua vida ao ensino de música, formando musicalmente gerações de cidadãos da nossa região. Esse evento é um projeto de extensão do curso de Música Licenciatura da Unipampa, em parceria com diferentes instituições da cidade. São elas: Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé, o IMBA, Arquivo Municipal de Bagé, Secretaria de Comunicação Social e Memória da Prefeitura de Bagé, Orquestra Jovem do Pampa, Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda e a Associação dos Amigos do IMBA. Esse evento se faz possível pela contribuição dos seguintes patrocinadores: Oi, Wilde Imóveis, Leb Livraria e Cafeteria, Tarragona Café. E como apoiadores nós temos a Câmara Municipal dos Vereadores, TV Câmara de Bagé, Foto Artes Produções e MC Joias. Importante registrar que esse evento não seria possível sem o incansável trabalho dos alunos da disciplina de Pedagogias em Educação Musical 1, do curso de Música, que são eles: Antoniel Martins, Cibele Ambrose, Jennifer Jardim, Felicíssimo Franco, Isabelle Pereira, Jean Carlos Leão, Lisiane Machado, João Vitor Gonçalves, Matheus Teixeira, Maurício Daneres e Thaís Machado. Abrindo os trabalhos nessa primeira edição, o projeto Memórias do Ensino de Música em Bagé e Região tem a honra de receber como convidada a professora Neiva Petri Martinez. A professora Neiva Petri Martinez é natural de Bagé, nasceu no dia 21 de novembro de 1938 e é professora de música desde os 14 anos. Iniciou seus estudos de piano no Colégio Espírito Santo, sob orientação da irmã Ana, e mais tarde formou-se em acordeon, entre outros cursos no IMBA. Em sua atuação de décadas junto ao IMBA, Neiva contribuiu para a educação musical de diferentes gerações de cidadãos da região e para a formação de músicos de renome que atuam nacional e internacionalmente. Foi responsável pela implementação dos cursos de flauta doce e percussão do IMBA, bem como por políticas de inclusão de alunos negros e de origem mais humilde em um tempo em que o ensino de artes ainda era dirigido às classes mais ricas. Além de sua atuação como professora do IMBA, das Faculdades Unidas de Bagé, a FUMBA, e em escolas da cidade, cabe pontuar sua atuação no Conselho de Cultura de Bagé e como a primeira mulher a integrar a diretoria da Sociedade Espanhola de Bagé. Atualmente, a professora Neiva, já aposentada, realiza oficinas de música como voluntária na Escola Estadual Leopoldo Maieron Caique. Para entrevistá-la, contamos com a participação de pessoas de destaque no cenário cultural, educacional e musical da cidade de Bagé. São eles: professor Cláudio de Leão Lemizek, professor, advogado e produtor rural, além de possuir o título de cidadão bagense. Formado em Direito e mestre em História pela Universidade de Passo Fundo, Cláudio é atual diretor do Arquivo Municipal de Bagé. Autor de 8 livros sobre a história de Bagé, atua como professor em escolas municipais da cidade há mais de 30 anos e na Orcamp há mais de 40. Foi secretário municipal de Educação e Cultura e também conselheiro do Conselho Municipal de Cultura de Bagé. Temos também Vladimir Aguzzi, que é teatrólogo, redator e pesquisador, atualmente coordenador de Comunicação Social e Memória da Prefeitura de Bagé. Atuou como redator em diversas produções de filmes e peças de teatro, editor do jornal Folha do Sul e do jornal Minuano, e foi também diretor da TV Câmara de Bagé. Com vasta atuação no campo da cultura, teve destacada atuação na criação de cadernos de cultura nos jornais de Bagé e região. Luana Zambiasi é etnomusicóloga, pesquisadora e professora do curso de Música da Unipampa, com graduação, mestrado e doutorado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Luana assina a autoria de diversas publicações sobre música e cultura em revistas da área, além de orientar trabalhos acadêmicos na Unipampa. Atualmente coordena o projeto de pesquisa Narrativas Sônicas do Pampa e é integrante do Grupo de Estudos Musicais da URGS. Lucas Barres é músico, professor, regente e o atual presidente da Associação dos Amigos do IMBA. Lucas é licenciado em música pela Unipampa e atua como professor de instrumento, além de regente da banda do IMBA. Além de atuar como professor e regente, também possui extensa carreira como músico profissional, atuando em diversos grupos musicais da cidade.
Nesse evento também temos 2 representantes dos alunos da disciplina de Pedagogias em Educação Musical 1, do curso de Música da Unipampa, que trarão as suas perguntas, parte do que vem sendo debatido ao longo da disciplina com seus demais colegas. São elas: Cibele Ambrose Correia, musicista, bacharel em Gestão Ambiental, especialista em Educação, Interdisciplinaridade e Transversalidade pela Unipampa, e aluna do curso de Música da Unipampa. Foi coordenadora do Diretório Acadêmico Chiquinha Gonzaga, do curso de Música, e é representante discente do referido curso. Isabelle Pereira Reis é musicista, pianista, tecladista e aluna do curso de Música da Unipampa, além de atual diretora do Diretório Acadêmico Chiquinha Gonzaga, do referido curso. Cada um dos entrevistadores endereçará 2 perguntas à professora Neiva e, ao final, um período mais curto será dedicado às perguntas da plateia. Eu, como moderador, agradeço imensamente a disponibilidade e a participação de cada um de vocês e gostaria de iniciar pedindo à professora Neiva que nos fale sobre sua infância e como se iniciou a sua relação com a música, para a gente começar o debate. No dia em que comemoramos 13 de maio, a liberdade de tantos que sofreram, eu tenho uma sensibilidade muito aguçada. Eu agradeço a vocês escolherem essa data, porque ela me lembra a minha infância, a minha babá, Jurema. Ela lembra a minha casa, que moravam remanescentes de escravos, que eram tratados com muito carinho pela minha bisavó, Gígia, austríaca. A minha infância é uma infância que eu sempre recordo. Eu gostava muito e gosto muito daquela menina. Dançava, cantava, a vocação de magistério estava ali, ensinava. Todas as crianças eram ensinadas por mim a contar ábaco. Existia uma peça na casa porque as crianças não participavam da vida dos adultos, aonde a criança Neiva ficava e ali ela escrevia peças de teatro. Ela inventava as histórias dela e era bastante precoce. A música sempre esteve comigo. Tinha uma avó que era uma mulher muito inteligente, falando diversos idiomas. Tinha hora que a gente sentava para apreciar a narração dela sobre a Áustria, sobre a Europa. Então, fui alimentada de sonhos por essa bisavó sonhadora. Eu sou uma pessoa muito sonhadora e, às vezes, muito incompreendida. E, além de tudo, eu sempre amei muito essa cidade, desde criança. Ia na praça com os aneizinhos. Voltava da praça sem os aneizinhos, eu dava todos. Era uma criança que já tinha um conceito de repartir tudo que sabe, tudo que tem. Porque só nos tornamos grandes quando repartimos, porque nos ampliamos. Assim a sabedoria. Hoje eu entendo perfeitamente a criança, que não era muitas vezes compreendida pela família, porque era muito independente, resolvia-se por si só. E hoje eu compreendo que tudo que eu reparti, eu me multipliquei na vida. Tudo, até o amor, é multiplicado, porque é isso que existe em mim. As coisas que a criança achava da vida, uma criança comum, mas uma criança muito sonhadora,
inventiva, criativa, levou a música, as artes. E as artes foi a complementação através de compositores, daquele sonho da criança que viajava, muitas vezes só no mapa, junto com sua bisavó, e via linhas. Aqui é Viena, meu nome é Viena. Eu sou Neiva, tenho todas as letras de Viena, era a terra dela. Eu só via traços no mapa. Levei 40 anos para percorrer esses traços que eu via também da Espanha, que é o meu avô espanhol, generoso. Então, vi os mares que eu via nos mapas, senti o cheiro dos mares. E a música me levou, através de todas, na história, ela complementa muito o ser humano, no momento que a gente começa a entender como começou, da onde partiu e que finalidade tem. A finalidade da música, a criança lá sentiu emocionalmente. E a adulta de hoje tem a certeza que toda a cultura que adquiriu foi através dos compositores que me levavam a saber onde Arezzo, Guido de Arezzo, inventou as notas, a pauta, mas de onde ele é? Como é que ele era? A minha vida toda é assim, por quê, por quê e por quê? Eu pesquiso até hoje. A busca da arte, o sofrimento dos artistas, as injustiças cometidas, queimados em fogueira, porque sabiam curar com sons. Está aí a musicoterapia. É científica? É. Ninguém mais vai para a fogueira. Não é bruxa, não é. Então, todas as respostas da minha vida, eu vivi na música. As respostas afetivas, não. Porque na música, você sabe, existe a vaidade. Eu sou maior, eu toco melhor, eu faço melhor, o outro não presta. Existe ainda uma ponta que não me agrada. Mas o dia em que a música cumprir a sua finalidade no mundo, vai ser o dia em que todos crescerão juntos e as escolas vão se ver amparadas por esses conhecimentos. Professor Cláudio Lemizek, por favor, a sua pergunta. Inicialmente, bom dia a todos os presentes. Queria, em primeiro lugar, saudando a professora Neiva, cujas habilidades e qualidades foram ressaltadas logo no início pelo Rafael. Frisar, deixar claro a todos a condição da minha participação aqui, que está muito mais ligada a uma amizade querida e extremamente sólida com a professora Neiva, que num determinado período trabalhamos e produzimos juntos pela cultura da nossa municipalidade. Eu sou um estranho ao ninho da música, mas, além dessa amizade, também cumpre aqui uma finalidade, na medida em que, estando na direção do Arquivo Municipal, nos cabe zelar pelo esse imenso patrimônio
não só administrativo, como também cultural, onde está inserido a municipalidade, a música, e me sinto mais à vontade ainda, porque com certeza estará mais representada a municipalidade com a presença do meu chefe imediato, o Vladimir Aguzzi. Quem sabe, uma modesta contribuição, eu gostaria de pedir à professora Neiva, se possível fosse, se não fosse para os demais ouvintes, pelo menos para mim, que pudesse fazer uma breve retrospectiva, quem sabe, dos melhores momentos ao longo da história de Bagé, e eu falo desde a sua fundação, dos melhores momentos da música ao longo de toda essa história. Eu acho que se poderia, por aí, quem sabe, começar a traçar, ou pelo menos destacar aqueles momentos, aquelas décadas, aqueles fatos, até chegarmos, quem sabe, à institucionalização do ensino musical em Bagé. Me parece que esse seja um marco extremamente positivo para que a gente possa caminhar, né, ao longo da história, com a música ao longo da história de Bagé. Então, me parece esse resgate importante. E aí, quem sabe, marcando a nossa vida musical através de saraus, concertos, orquestras, as estudantinas, procurar inserir esses aspectos dentro, né, da história musical de Bagé, os clubes musicais que marcaram muito o século XIX na história de Bagé e o início do século XX, e hoje tão inexistentes e ao mesmo tempo tão carentes que nos encontramos disso aí. Quem sabe essa primeira colocação assim para dar um rumo dentro da nossa história. A professora, colega de sonhos e realizações. Começando a história de Bagé, da música, temos um inverno rigoroso, carretões carregando cenários, figurinos, instrumentos musicais, passando por Bagé. Impedia as tempestades e as intempéries, impediam eles de seguir para Montevidéu. E eles aqui ficavam, e Bagé, nessa época do Teatro 28 de Setembro, apresentava os maiores cantores líricos da Europa. Apresentou. Aqui em Bagé cantaram os astros dos teatros da Europa, não só da Itália. A fonte, o refúgio, sempre foi a sociedade espanhola. Começou uma música de muita categoria, embora fosse uma música do povo na Europa. A ópera é do povo, a opereta não é drama. A ópera é drama e a opereta é a parte cômica, comicidade das obras. Começou essa história com a sociedade espanhola, José Corsi. Começou a sociedade espanhola, tem na história dela os maiores artistas que já pisaram nesta terra, assim como tem todas as profissões que aqui foram realizadas e que continuam através dos espanhóis. O ponto de apoio era a sociedade espanhola. Maestro Fontainha e José Corsi.
eu fui aluna do maestro Fontainha. Ele nunca deixou de vir dar as aulas de harmonia dele para o último ano do curso de música do IMBA. Com ambos, começou um conservatório na prefeitura. E era uma peça. Primeiro, só piano e teoria. Mas Fontainha era autor de livros maravilhosos e compêndios de harmonia. Então, entre a sociedade espanhola e esses dois maestros, surgiram orquestras. Como tínhamos já a sociedade portuguesa, começou a vir os portugueses e, me parece, não é, doutor, que era Pereira, o primeiro das estudantinas, que era composto só por moças, tocavam cítara, violino, aí já estava surgindo o violino. As companhias que vinham aqui sempre deixavam algum músico que se encantava e ficava aqui. E os quadros foram acrescendo e a escola foi crescendo. E eis que surge o IMBA, Fundação José Corsi e Fontainha. O IMBA é a raiz da educação em Bagé, porque essa árvore é muito grande, tem muitos mestres. Mas foi através desses dois maestros que surgiu a nossa escola num prédio, no solar da Sociedade Espanhola. Portanto, o IMBA, ele representa a nossa cidade em todo o mundo. Bagé é conhecido a arte, temos artistas em toda parte do mundo. Aí da valorização do IMBA. Bem, gostaria de ter vivido essa época, nesta época. Vivi muito depois e sofri muito com as decisões de autoridades quanto à minha escola. Mas isso para mim, sofrimento mal passa. Vamos pensar o que fazer, vamos pensar como decidir. E eis que nos surge a ideia, fazendo cursos em Curitiba, surge a ideia de fazer diretoria de cultura e secretaria de cultura, com este amigo que me perguntou. Trouxe a documentação de Curitiba para fazer um estudo, entreguei ao Cláudio Nemezek. E ele me disse, avaliou toda a documentação e disse assim, não temos maestro. Lembra? E aí eu indiquei o Baraldi. Bem, o IMBA ficou muito bem. Em 1964, ele foi reconhecido curso superior de música. Corpo docente, 22 professores aprovados, dos quais a única viva sou eu. Eu era a mais jovem. Este quadro aprovado foi apreciado pelo Conselho Federal de Educação. Isto aí muito nos honrou. E eis que surgem cursos, História da Música, Pedagogia, Acústica e Biologia, Declamação Lírica para as óperas, porque eu também tenho o curso de Canto Superior, Dicção, Teoria, Harmonia, e mesmo Folclore, Regência, mas faltavam cursos. Nesse tempo que o senhor me pergunta, a Bagé era glorioso. Recebemos Bidu Sayão, a maior soprano do mundo, cantou na Sociedade Espanhola primeiro e depois no Salão do IMBA. Ela foi recebida pela Sociedade Espanhola. É um mérito desta casa que sempre protegeu as artes e sempre se sacrificou
para que as artes existam em Bagé. Bem, tempos modernos. Coral maravilhoso da Gil Canock. Orquestras. Da Estudantina, nós chegamos a uma orquestra filarmônica. Vocês sabem a diferença que tem a orquestra sinfônica para a filarmônica? A sinfônica são mestres, tem que ser professor, e a filarmônica são amadores, que são ensinados pelos mestres, claro. E é o que a OSPA está tentando fazer agora em Porto Alegre, Bagé já tinha. Bom, com a orquestra filarmônica, diversos músicos, porque tinha a família Ostarros, que era do violino, da Sociedade Espanhola. A família Ostarros era de artistas, tanto que aos descendentes, artistas plásticos. E eles formaram a parte de cordas da orquestra. Essa orquestra arrecadava fundos da sociedade para se manter através de um amigo meu chamado Chicrala. Era um comerciante. A função dele era manter essa orquestra financeiramente. E ele cumpriu, assim, brilhantemente com a sua responsabilidade. Mas, como todas as coisas, começam e terminam. Muitos tiveram que sair, embora, e aí não houve quem tivesse ânimo de continuar. Mas tivemos uma orquestra na Igreja Auxiliadora, com o maestro Dalila Leite Ferrer. Tá. Era uma maestrina também, o marido era compositor. Esta está, acho que não vive mais, mas morou em São Paulo, era do IMBA. Era belíssima, era só música religiosa, só o repertório deles. E era muito lindo, porque eles conseguiam transformar para os instrumentos o canto gregoriano, que é a coisa mais difícil que pode existir, aquela notação antiga. Que eu lembrei, músicos, a banda dos artistas, eles lutaram muito para sobreviver. Quando eu vi que eles esmoreceram, eu trouxe eles todos ao IMBA para desfilar conosco, porque era a única forma que eu tinha de mostrar para Bagé a música em conjunto era a banda, porque senão não teríamos avanço nenhum. E eu trouxe eles para desfilar. E todo o estadual, que eu tinha feito uma banda marcial do estadual, para convencê-los a usar a harmonia. E surgiu uma maravilha de um desfile. Mas eu não pude assistir, 1978, porque eu havia perdido meu pai e tinha aqui as cerimônias dele. Mas foi a primeira união que eu fiz, na tentativa de termos música com harmonia, música com contraponto, música com frase, reprodução de frase. Música criada. Temos hoje compositores, arranjadores que estão saindo da universidade, que são ótimos. Acho que vai haver um crescimento. Temos orquestras religiosas, temos a Orquestra do Joab, faz um trabalho muito bonito lá na religião dele, com as pessoas que têm a mesma crença e que pode usar o mesmo repertório que a igreja permite. Temos avanços, mas antes tivemos muito mais cultura.
A cultura se dilui por quê? Universidade, a vocês que estão aqui eu me dirijo. Temos que fazer laboratório de som, tá? Com aproveitamento de todos os instrumentos eletrônicos, na tentativa de trazer as obras dos mestres nos sons modernos. Acho que respondi, professor. Por favor. Muito bom lhe ouvir. Sim, prazer. Foi muito bom lhe ouvir. Há uma preocupação, eu acho que a preocupação é atual, a preocupação, só falou muito que antes havia mais, agora há menos. Sim. Apesar de todas as formas de mídia que tem para a música chegar aos nossos ouvidos, a gente sabe que o que chega não é aquilo que deveria ser. Mas há uma preocupação assim de hoje, eu estou muito preocupado com isso. Nas vilas de Bagé, na periferia de Bagé, parece que, eu vou falar deles lá, no colégio, de forma geral, mas principalmente em quem mora lá na vila, na periferia, não está chegando o ensino nos ouvidos. O sonho não está chegando nas pessoas. Há um vazio nas crianças de escola. Há uma sensação de que não me trazem esperança, de que não me dão perspectiva de vida, que eu não vou sair disso aqui, então o meu sonho acaba sendo ser um jogador de futebol, ou se for menina, sabe-se lá que sonho é. Isso me preocupa muito, eu tenho visto muito e cada vez mais isso. Então vamos falar de sonho. Eu acho que hoje há mais possibilidade do ensino da música chegar às pessoas do que havia antes. Antes, eu acho que nós tínhamos mais pureza de fazer, hoje está mais difícil e deve chegar mais hoje. Como que se mantinha um sonho em alunos, em estudantes, o sonho da música, o sonho do belo da música? Se a gente sabe que as pessoas pensavam para seus filhos, para suas crianças, seus adolescentes, outro tipo de vida que não dentro da música. Pensavam outro tipo de olhar. A arte sempre foi assim. Eu não quero que meu filho seja artista, sinto muito, eu quero que meu filho seja alguma coisa que dê dinheiro para ele. Não é? Eu lembro que tem umas histórias do Grupo de Bagé maravilhosas, assim. Do Grupo de Bagé, que eu falo os pintores de Bagé, os nossos Glauco, Glênio, Danube, etc., sobre essa tentativa dele de ser pintores, e nem sempre foi essa maravilha que poderia ser. Então, como que o ensino de música em Bagé, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, vamos falar assim, mais ou menos nessa data, por aí, conseguia manter um sonho, não só no aluno, mas uma perspectiva junto aos seus responsáveis, aos seus pais, a quem mandava. De que forma se fazia isso? E aquela introdução que eu dei no início sobre o que está acontecendo hoje aqui, acontece há algum tempo, sobre os sonhos perdidos de nossas crianças nas escolas, fez esse gancho porque eu acho que a música ainda pode salvá-los. Existe salvação, mas existe muito trabalho. Não salvamos ninguém se não mostramos uma inteligência brilhante que a criança reconhece, uma sinceridade cativante e muito amor. No dia em que os mestres olharem as crianças como se fossem seus, vai ser o dia que não vai existir nenhuma criança com complexo, com falta de carinho, de atenção. Vai ser o dia em que eles vão poder também ser uma pessoa, serem olhados como uma pessoa. E este trabalho, em 1950, eu já fazia
com poucos, porque eu trabalhava muito no IMBA, mas eu sempre arrumei um tempo para usar em forma de pesquisa, assim, de educação. Nesses anos de 50 até 71, eu agilizei tantas crianças que eu recebi palavras de uma estudante do colégio estadual. Ela me disse: Neivinha, já uma senhora, quando tu nos alcançasse a música daquela forma e nos valorizasse como pessoas, com disciplina, com estudo, nós pensamos, nós vamos sair dessa vida horrorosa. Palavras dela, ela era uma funcionária da Samir. Não lembro o nome dela agora. E ela me agradeceu dessa forma, uma coisa que é o que eu fui para o estadual, justamente porque, pela forma como eles eram como pessoa, eu achava que não podiam fazer uma fanfarra daquela forma. O colégio todo seguia a mesma norma. Música como lazer de uma outra forma. E o científico, os alunos do científico, tinham alunas minha do IMBA. E aí, o que aconteceu? Elas foram me buscar para fazer uma banda marcial. A banda marcial, ela, além da cadência que ela tem, ela trabalha o corpo. E, ao trabalhar o corpo, eu podia ligar os centros nervosos, usando a musicoterapia esotérica. E foi o que eu fiz com o estadual. Se vocês vissem o estadual na ordem unida, sem ter um grito, uma balbúrdia, era uma coisa belíssima. Quando eu entrava na escola, nas primeiras aulas, era tanto barulho, que eu tinha vontade de voltar. Era um salão cheio de gente gritando e batendo tambor. Eu tirei a minha licença do IMBA, porque no IMBA não estavam favoráveis com o que eu ia fazer. Iam me proibir de fazer. A direção ia me proibir. E eu usei a inteligência. Tirei licença-prêmio. E fui para o estadual sem ganhar um vintém. Eu nunca trabalhei por dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, mas não era o meu ideal. O meu ideal eram as pessoas, não era o dinheiro. Quando eu chego em setembro de 1971 para o desfile, eu era a última que chegava, porque eu determinei, organizei de uma forma que os alunos se respeitassem. E tinha responsável por cada setor da banda. Eu não acreditava. Eu disse, meu pai me conduzia, e eu disse, pai, não tem ninguém aí, eu acho que eles já foram desfilar. Eu me atrasei, e o pai disse, não, está na hora, minha filha. Disse assim, pé na tábua e fé em Deus, disse meu pai. Porque o pai achava que era impossível educar aquelas criaturas. Eles eram lindos. E eles estavam todos no salão, porque ficava um cuidando quando eu chegava, em posição de sentido. Era Marcel, não era? E aquilo foi como se eles me dessem um abraço coletivo, um imenso abraço. Porque desfilavam com garbo, eles tinham orgulho da escola e orgulho deles. Tinham conduta social, respeito um pelos outros. Isso é que a música tem que ensinar. Vladimir, a música salva sim, mas tem que mostrar o melhor. Porque se for relapso professor, vai continuar tudo no mesmo. Agora, se o professor olhar cada aluno como se fosse seu filho querido,
E não vê erro, a gente não vê erro nos alunos, a gente não sente o erro dos alunos, isso é função do pai e da mãe. Nós procuramos educá-los, mas educá-los total. Porque não adianta uma educação, compra um piano de cauda e bota a filha a tocar, não adianta. Ela tem que saber qual é a função da música neste mundo nosso. Não existe um diapasão universal. Quando a NASA foi para o espaço, ela nos mandou os sons da Terra. E eu chorei muito, porque o som da Terra é o nosso diapasão. Tem um magnetismo muito grande entre professor e aluno. Ele tem a voz. Então, se ele tem a voz, ele vai usar a voz antes do instrumento musical. Para educarmos Bagé, está fácil. Agora nós somos um bando de gente, todo mundo especializado em música, temos a universidade. É só arregaçar as mangas, não pensar em dinheiro e fazer, porque se nós não formos na luta... Ontem o Kaique se apresentou. Vocês não podem imaginar a minha emoção. Foi tanta a comoção de pais e de mães, era uma festa para as mães, que as mães buscaram os filhos no palco e tiraram os filhos no colo. Eu pedi a elas muito amor aos seus filhos, porque eu não tenho filhos, eu cuido do seu, dos vossos filhos. Então, se eu posso ter um tempo para os filhos dos outros, por que mãe não pode dar amor, educação e ajudar a conduzir as crianças pela estrada que tem que ser? Porque criança é criança, precisa de raiz, precisa de quem cuide. Temos a musicoterapia, não temos? Ah, tem. Ah, tá, então tá. Não tem esquizofrênico. Este aluno é esquizofrênico? Ué, não estudamos a coluna vertebral, não estudamos todos os pontos que vão ativar no cérebro, vamos usar. E eu quero dizer a vocês o seguinte, a nota Lá universal é a que liga o ser humano. Se quisermos aplausos, nós fizemos uma partitura onde a gente toque, caia num Lá menor. Eu jogo sempre com os alunos a parte da música que vai ser aplaudida, e é. Se usarmos, temos professores de musicoterapia formados, usarmos a ciência e a música como ciência, essas crianças estão salvas, Vladimir. E tu usar o teu teatro, que é a voz, que é a energia do corpo. Se tu usar o teatro com as crianças, elas vão ter um entendimento também do seu corpo, porque o teatro trabalha muito o corpo, não é só a voz. Infelizmente, nesse processo de mediação, a gente tem que passar para o seguinte. Professor Lucas Barros, por favor. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Rafael, teu e dos alunos de música, dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui, por ter sido aluno do curso, né? E agradecer também a professora Neiva, por essa luta que tu tem tido pela música aqui em Bagé, e dizer que, mesmo não sendo diretamente teu aluno, eu te tenho como um exemplo de professor que eu procuro seguir. Que pena que tu não fosse meu aluno. Bom, professora, conversa anterior com a senhora me relatou que assumiu a banda em 1960, a banda do IMBA, e criou vários cursos dentro da própria banda. Curso de flauta, escaleta, laboratórios de harmonia, de invenção de instrumentos, construção de instrumentos. Bom, eu queria que tu relatasse um pouco como é que era a metodologia utilizada nessa época
e relatasse um pouco dessa fase que tu passou na frente da banda do IMBA. Sim. Eu sou vigarista na música, porque eu penso muito antes de abordagem ao aluno. Tinha coisa mal, tinha sim, faltavam coisas no IMBA. Como chegar à perfeição? Como chegar perto da perfeição? 1958, Rita Vasconcelos e Aline Teixeira fundaram a banda do IMBA. Era uma fanfarra. Quem era responsável era o sargento Rodrigues, do quartel. Ela desfilava numa cadência muito lenta, meio constrangida, mas ia, porque com Rita Vasconcelos era assim. Eu vi no Rio de Janeiro, é bom, vou fazer em Bagé. Ela fez sempre assim. E desfilávamos com uniforme. Vocês são afilhados, né, dos fuzileiros. Foi a primeira inspiração da banda, foi os fuzileiros, tanto que veio um fuzileiro quando a fanfarra do IMBA foi colocada a tocar. E agora, nesse século, vocês são afiliados. A banda do IMBA é uma banda de ouro, né? 3 prêmios Taça de Ouro. Não é a mesma da que eu fiz, não é. Eu fiz uma escolar. A dele é melhor. Chegou no ponto maravilhoso. Eu usava a disciplina, mas já adentrando na liberdade de expressão, na liberdade de roupa, na alegria de vida, porque as alunas do IMBA eram só alunas e os meninos eram pequenos que participavam. Eu comecei a criar cursos porque eu tensionava, como fiz, chegar à harmonia, porque o músico sozinho, ele não é uma andorinha, né? Não faz verão. A música foi feita para ser agrupada, como a nossa vida é pai, mãe, irmãos, filhos, sobrinhos, netos. Isso é harmonia. Então, o que fiz eu? Além da disciplina rígida, sem rigidez, eu comecei a colocar nos alunos o sonho de ter uma banda linda. E, realmente, ela chegou a ser muito linda. Não existia uniformes coloridos, mas eu via, na Europa tinha. Por que eu não vou fazer? As professoras de artes plásticas que viajavam para a Europa tinham ideias. Raquel Beckman e Margot Lemos. E nós colocamos uniformes brilhantes, com dourado, bota dourada, dragonas douradas, muitos enfeites, saia branca pregada. Mas o negócio da saia era o seguinte, era uma saia muito comprida. E eu usava de uma artimanha, de um elástico que eu usava para subir a saia para ficar mini. As mães não sabiam que desfilava mini, porque elas só olhavam a beleza na rua, né? Já o moderno, a mulher moderna, a mulher decidida, a mulher que faz o que gosta sem fazer o que não deve. E na educação artística, eu fui criando cursos devido às necessidades. Cheguei a uma harmonia de 20 vozes, cheguei a uma orquestra, através da banda. E é o que tu vai fazer, Barras. Através da tua banda, tu vai ter a Orquestra Sinfônica de Bagé. Isso tu tem que me prometer que tu vai fazer, porque tu tem capacidade para isso, tem elemento.
Seria muito bom se nós tivéssemos uma orquestra fixa da cidade, aonde só tivesse mestres, e fazer outras orquestras para ter o entendimento, para chegar até ela. É profissão. Professor de música é profissão. Eu vivo até hoje com o que ganho. E por que não? Não pode o músico pensar que é maior que o outro nunca. Se eu tiver a primeira voz e o outro a segunda voz instrumental, e faltar o da segunda voz, eu vou me sair mal. Todos nós dependemos uns dos outros. Muito obrigado, professor. Professora Luana, por favor. Bom dia a todos e todas. Realmente, retomo aqui a honra, né, e o agradecimento de estar nesse momento, de certa forma, representando também, junto com as estudantes aqui, o curso de música, junto com o caro, bravo, guerreiro, colega, professor Rafael, do curso de música, não é? E nesse momento também, nessa posição de estar coordenadora do curso, né? Sem dúvida, é um momento muito especial, né? De também prestar o agradecimento profundo, não é? A gratidão que nós temos à sua posicionalidade histórica como professora de música e como as suas memórias hoje tão generosamente compartilhadas, espero eu que nos motivem a seguir, não é? O nosso trabalho, os nossos sonhos também. Então, sem dúvida, o projeto é Memórias do Ensino de Música, mas que bom que a gente pode pensar nas projeções, nos sonhos, né? Dessa criança também tão sonhadora que habita na senhora. Então, muito obrigada pela oportunidade. E, de fato, em todas as respostas que a senhora vem nos colocando, retoma sempre a importância de valorizar as pessoas. Não é? A nossa tarefa como professores é de valorizar as pessoas, mesmo em um contexto em que a tendência, talvez, em uma sociedade mais macro, seja a de estigmatizar, não é? De desvalorizar, inclusive, populações ditas periféricas, de camadas populares, não é? Em situações ditas de vulnerabilidade social. O fato é que ouvir a senhora contar sobre isso nos mostra que esse estigma, essa tendência que segue sendo contemporânea não é de hoje, ela é histórica, não é? Ela só existe hoje em função de um passado que a reificou. E quando eu ouço, não é, o professor Rafael contando brevemente a sua biografia no início, todos os seus agenciamentos, né, na sua trajetória de vida, as suas escolhas, as suas novas propostas, quer dizer, uma preocupação com inserir, por exemplo, o negro na sociedade e no ensino de música em Bagé, né? Ser uma figura feminina propondo novas ideias, né? Em momentos, inclusive, de ditadura, que nós sabemos, né, pela posicionalidade histórica da senhora, a preocupação com o ensino, por exemplo, de percussão. Tudo isso, confesso que um pouquinho antes de começarmos essa belíssima sessão, a professora já estava me agraciando com a sua sabedoria, dizendo que, Luana, que sou eu, nós precisamos valorizar e puxar dos estudantes aquilo que eles têm, elas têm, né? Então, mediante todo esse contexto e com todos os seus agenciamentos, as suas escolhas deliberadas em torno disso, a minha pergunta seria: quais foram os maiores desafios, conflitos, resistências, que eu tenho certeza que foram inúmeros, e justifico, não querendo puxar para o sentido negativo, porque nós, na contemporaneidade, também passamos por desafios, resistências, conflitos, e para nós acredito que seria revelador ouvir como a senhora lidou com essas situações, para nos ajudar também para os nossos sonhos do futuro. Obrigada. Bem, querida, prazer, né? Mais uma batalhadora, mulher corajosa.
Na minha época, a minha cabeça, como eu dizia, era meio torta para aqueles que tinham um sentido da vida como mandar na vida dos outros e achar que o outro tem que fazer aquilo que ele acha que é certo. Nunca fiz isso. Acredito que nunca fui uma funcionária muito confiável para as administrações, porque eu não fazia o que me impunham, eu fazia o que tinha que fazer. Mas sempre com muito respeito e muito amor. O IMBA é a maior batalha da vida de todos. O IMBA, ele tem ali os anjos de Deus, porque todo músico, todo professor de música é um anjo. Vem aí as minhas perguntas: por quê? Por quê? Por que tem que ser assim para nós? Tudo tão difícil, tudo levando para a vaidade e não para a utilidade que tem a nossa profissão. Então, tive o desprazer de entregar o livro de atas do IMBA para Jarbas Passarinho assinar a nossa doação, faltando um mês para os professores receber salário federal, vindo verbas gigantescas que se entregava na prefeitura, vinha no nome do IMBA, aos prefeitos. Motivo: a universidade, maravilhosa, mas tinha instrumentos, violino, piano, acordeon, flauta, tinha canto. O que a universidade precisava era do curso de canto e uma pianista. Levaram 2 pianos do IMBA. Tudo isso eu vi. Eu, ao lado, sempre gostei de me enfeitar muito, parece que era um dia de festa, do Jarbas Passarinho. Ele olhou para mim, cumprimentou e assinou a doação. O IMBA ia fechar as portas. O IMBA ia fechar as portas. As professoras aprovadas, eu era uma delas, pegaram a sua bagagem e foram para um lugar onde não tinha, na época que elas foram, não tinha nem piano, tiveram que levar os nós. No decreto que o prefeito fez, ele estava doando todo o IMBA, mas não falava nas crianças. Que ano é isso, professor? 1968. Então, aconteceu a universidade, muito bom, mas nós já tínhamos formado 2 turmas de nível superior. Vejam bem. Como Rita era uma mulher inteligente, nos processos ela colocou curso fundamental, curso geral e curso superior. Todos os cursos foram aprovados. A prefeitura era apenas a entidade mantenedora. Mas, como era época de ditadura, podiam doar o que quisessem, era um direito que eles tinham, né? Bem, aconteceu o seguinte: como eu tenho diversos cursos e outras professoras também, nós mantivemos o IMBA trabalhando das 7 ao meio-dia, da 1 às 10 da noite, todos os alunos. E o IMBA não fechou as portas. Não fechou as portas.
eu ainda tinha alunas de curso superior, mas como eu tinha quase 300 alunos, as minhas alunas vinham e não tinha condição, lá em cima não tinha nada pronto ainda. As alunas vinham para ter aula comigo e com as outras professoras, que não podiam ir. Então, o IMBA ficou vazio, foi a época que eu fiquei muito triste, porque a gente entrava no IMBA, era a diretora, a secretária, a coordenadora pedagógica e 2, 3 professores, para toda 300 pessoas. Este foi a pior coisa da minha... Isto foi uma coisa terrível, foi como um punhal que... dali eu passei a lutar dobrado. Porque tínhamos a universidade, então vamos trabalhar os alunos do lado de cá para ir para lá. Vocês não pensem que eu fiquei magoada e deixei de trabalhar. Eu fiquei magoada com a doação, né? Porque podia ir só piano e canto e mais nada. Bom, aconteceu, não adianta. O IMBA vem em decadência monetária. Nós não temos culpa. Nem os políticos têm culpa. Essa doação feriu profundamente a escola. Se não fosse a sociedade espanhola com seus braços abertos para manter aqui e na Europa conhecido o nosso IMBA, ele não seria nada. Ele é o celeiro desta terra. Ele vai preparar os alunos futuros para vocês lá no Unipampa. Alunos da terra. E vão vir outros de outros lugares. E nós vamos aprender mais e nós vamos saber fazer melhor as coisas. Entenderam? Isso é a mágoa maior. Mas já passou, né? Já curou, já está curadinho. Eu continuo sempre lutando, sempre trabalhando. Tenho todas as minhas formandas comigo para qualquer ideia que se queira fazer, que agora nós estamos visando as crianças, e eu estou pedindo ajuda a ti, da universidade, porque nós precisamos urgentemente educar todas essas crianças. E vai ser uma legião. Obrigada, querida. Obrigado, professora. Isabelle. Bom dia a todos e todas. Quero primeiro agradecer em nome dos colegas pela oportunidade de poder representar o nosso curso como discentes daqui. Agradecer ao professor pela oportunidade também da realização do projeto. Isso tem sido muito enriquecedor para todos nós já. E, professora, eu queria resgatar algumas falas tuas do início. Em relação à relação que tu tem com os alunos, como que foi, por exemplo, o ensino como você foi ensinado? Porque você citou palavras como, por exemplo, ter os alunos como filhos e também ter um ensino que seja sincero, cativante e com muito amor. Eu queria saber quem foram os referenciais para a senhora disso, que trabalharam dessa forma. Muito prazer de te dizer. O sucesso do educador, não o sucesso de estrela, o sucesso como educador são esses 3 pontos que tu tem que ter no teu coração, e tu não pode nunca omitir nada do que tu sabe. Mesmo que o aluno te ultrapasse, e a missão é o que eu gosto, que me ultrapassem, a gente tem que educá-los muito bem. Usei sempre os métodos internacionais. A minha escola era assim, era toda europeia. Mesmo o acordeon era todo com autores que são clássicos, que não são populares. Eu eduquei sempre todos os alunos assim, tipo assim, Vivaldi,
Corelli, Monteverdi. As crianças lá do CAISC já sabem o que é contratempo, contraponto, melodia. Já sabem. A educação, ela tem uma coisa errada. Embora tu ame o aluno, tu sinta como filho e tu conduza ele, não pode faltar o conhecimento nosso, o técnico, que nós sabemos. Nós é que sabemos o que vamos fazer com eles. Eles não podem impor a nós. Eu não gosto de ter violão, vou estudar guitarra. Não, senhor. Primeiro instrumento do mundo na Europa e nas Américas, nossa, flauta doce. Por quê? Nós vamos no princípio da civilização. Ali, ao ensiná-los, nós estamos percorrendo a história, o que aconteceu, e nós vamos achar na música semelhança com a vida atual. Renascença, sofrimento, mortes, injustiças. Nós lidamos com essas energias e vamos aprender a ver como os alunos recebem. Música barroca, alma, até chegar aí leva muito tempo. A alma do aluno. Música não é técnica, música é alma. Não precisa fazer uma música com 16, 18, 20, 30 notas para tocar num tempo. Porque é bonito, é ágil, eu faço melhor que o outro. Não. Eu posso tocar 5 notas com o coração. E essas 5 notas vai ser entendida por todas as pessoas. Música é sensibilidade. Se não usarmos a sensibilidade, nós vamos ter seres vaidosos, incompetentes e que não vão querer transmitir nada para o ser humano. Por isso eu te digo, nós, mestres de música, somos anjos de Deus. Temos que levar isso muito a sério. Temos na mão, no coração, no nosso dom, o poder da cura da alma. Tá? Tá ligadinho? Professora, é um prazer, então, conhecer um pouco mais a respeito da sua história e essas memórias provavelmente vão fazer parte das minhas memórias. Esse momento está sendo muito importante para a gente. Sim. E eu gostaria, e acredito que os colegas também gostariam de saber mais a respeito de aprofundar um pouco mais esse tema de quais eram as estratégias que tu tinhas no ensino da flauta. Por exemplo, a escrita musical, que a gente já teve uma pré-conversa na sala e foi muito interessante. Se tu pudesse falar um pouquinho mais a respeito dessas estratégias que tu fazia no ensino de flauta. No IMBA, a pauta, ela vai entrando pouco a pouco na transmissão. Primeiro, a palavra, porque o ser humano aprende primeiro a falar e depois a escrever. A palavra. Então, escreve, sabe ler? Nota Sol, nota Fá, nota Dó. Ensina no instrumento musical. Inventa ritmos, movimenta o pensamento. E aí, então, tu faz a partitura e tu põe na frente do aluno e tu vai ter uma surpresa. Ele sabe ler todas as notas. Não precisa aquela teoria. Primeira linha, Mi, segunda, Sol, terceira, Si, primeiro espaço, Fá. Não precisa. Tem que aprender na música que vai fazer. Ali tu vai testar o ouvido, a sensibilidade e a vocação. Mas eu ensino na musicalização
a movimentação da figura no corpo. Exclusivamente o corpo. Nós, quando pegamos uma música que tem uma nota branca, uma mínima, nós sabemos que são 2 movimentos do corpo, um braço, outro braço. Tá? E assim eu vou fazendo com todas as figuras, sem eles escreverem. Depois é que eles vão ver. Bom, isso é sucesso. Pode anotar por quê, mas tem um sucesso maior. A pauta vertical. Eu inventei esse esquema com os alunos do estadual que não sabiam música. E vocês sabem que deu certo? Eles liam música na pauta vertical. Principalmente teclado. Saíam da escaleta e iam para o piano. Isto aí, eu criei muitos cursos. O principal na música, na musicalização, é a cor da notação e a cor da nota que tu vai usar. Porque o cérebro é ligado por cores. Branco, azul, vermelho, marrom, roxo. Tu sabendo os centros nervosos, aonde tu vai ligar essa nota, o aluno, ele olha uma partitura e lê à primeira vista. Nós costumávamos fazer 80 leituras à primeira vista. De métodos, pega assim, tu não escolhe, deixa um monte de método ali perto, isso na flauta doce. Lê à primeira vista. E quanto mais lê, mais quer ler, que nem um livro. É a mesma coisa que um livro, que tu não pode deixar de virar a página e ver o que vai acontecer. Quando chega nesse estágio, em meia hora, tu tem uma música pronta, vozes, em meia hora de trabalho. Nós temos que aprender a trabalhar fácil. Essa geração está de alunos 30 anos atrasada. Foi a que eu deixei quando eu parei por motivos familiares. Já estava aposentada, mas eu ia continuar. Eu volto e encontro as crianças na mesma sintonia que eu deixei lá, há 30 anos atrás. Então, lamentavelmente, a música, em 30 anos, não cumpriu o seu destino, que é a evolução. Eu espero ver na universidade a evolução, a criação com engenheiros de som, de um laboratório que faça uma orquestra com os instrumentos do nosso século, mas com autores clássicos. É lindo. Isto que vai acontecer é o que eles sentiram quando compuseram. Desculpa interromper. Alô, câmbio. Ah, deu. É uma pena ter que interromper certas falas, mas agora que eu tomo a liberdade aqui como moderador de mudar um pouco a dinâmica do como a gente tinha combinado. Aí gostaria de iniciar um período onde a gente possa, cada pessoa, se inscrever para falar, e conforme sentir a necessidade, inclusive para os membros da plateia. A gente vai ter o auxílio luxuoso do Antoniel, que vai nos ajudar e vai estar com um microfone sem fio ali, que pode auxiliar as pessoas. Eu gostaria de agora propor, professor, um bate e volta, um jogo mais rápido, em que a gente tenta ser um pouco mais breve, para que a gente consiga completar essa meia hora que nos resta ainda do evento. Então, o professor Cláudio inicia, e conforme as pessoas tenham interesse, pode levantar a mão, não só para uma pergunta, mas para uma manifestação, algo que queira, um depoimento, algo que queira deixar registrado aqui para a prosperidade. Professor Cláudio. Na derradeira participação, gostaria só de usar o espaço
para uma colocação inicial, sempre quando me surge essa oportunidade, talvez como bairrismo, digamos assim, né, do bagiense, mas fazendo uma viagem pela história, né, que é a área que eu estou ligado, eu vejo uma certa injustiça com Bagé, com relação à música. Nós sabemos que no período em que o Estado esteve sob o manto do positivismo, apesar das críticas que recebe, o positivismo teve grande consideração com a educação musical e teve um crescimento muito grande, porque entendia os positivistas que a música participava do processo, né, de formação da cidadania e como expressão da liberdade. E se desenvolveram muitos institutos musicais nesse período em todo o Estado. E apontam muitos a cidade de Pelotas como marco desta, digamos, institucionalização do ensino musical. E eu queria aqui fazer um registro que, muito antes de Pelotas, Bagé já havia institucionalizado o ensino da música em 1904, exatamente dentro do período positivista, dentro do período castilhista. A iniciativa realmente é uma primazia de Bagé. Este era o registro que eu gostaria e tinha a obrigação de fazer. Em segundo lugar, e por último mesmo, eu gostaria de pedir em rápidas palavras, porque o tempo é curto, que a professora Neiva relatasse um pouco do trabalho que ela fez no Museu Dom Diogo de Souza, organizando na sua parte musical o Museu Dom Diogo de Souza, e aquele projeto muito lindo do Viva a Música. E isso tem uma razão especial, não só de ouvi-la e parabenizá-la pela iniciativa, mas porque eu gostaria de ressuscitar ou de ter uma Neiva, né, trabalhando no arquivo público com aquela mesma dedicação, denodo, entrega que ela fez no Museu Dom Diogo de Souza. E quem sabe, professor Rafael, e aqui já agradecendo à Unipampa todo o apoio que vem dando ao arquivo público, que o senhor, com seus colegas mestres e seus alunos, se apropiem do arquivo público para um projeto mirado no espelho da professora Neiva. Muito obrigado. Obrigada, Cláudia. Realmente, não só na música pedagógica, não só a pedagogia didática, não criei só aí. Tínhamos o Museu Dom Diogo de Souza com quantidade de caixas com a história. Aí eu me propus a fazer a história da música, onde o Cláudio era o meu chefe, né, nesse setor. E eu deixei registrado todos os músicos, todos, os de escola, os que não eram de escola, no Museu Dom Diogo de Souza. E nós resolvemos fazer, o Cláudio e eu, uma apresentação por mês dos músicos gravando e filmando. Porque falava-se, o Tarcísio disse, o doutor Tarcísio, curador do museu, mas Neiva, hoje isso é presente. Eu disse, sim, mas amanhã é passado. E comecei a gravar, tinha uma despesa muito grande, o Cláudio se via mal para conseguir a verba, e técnicos, e lá no museu tem a história toda gravada, tá? Com fotografias, com dados dos músicos, doações de instrumentos. Foi um ano que mais eu vi doar instrumentos de avô, de bisavô. E aí fizemos essa música, que era Viva a Música. O Cláudio fez, no fim do ano, uma cerimônia. Eles recebiam certificado pela participação. E qual não foi a nossa surpresa? Porque no fim do ano, eu apresentava grandes grupos, não era só individual. Nós tínhamos um museu cheinho de músicos e foi uma festa linda. Foi muito lindo. Deveria voltar registrando os de hoje, né?
Seria bom? Seria muito bom. E que vocês ajudassem nisso, né? Com certeza. Quero propor agora que alguns depoimentos ou perguntas ao longo do tempo, se a gente pudesse combinar elas, se vocês não se importam. Então, a professora Luana, caso mais alguém tenha interesse, levanta a mão e a gente vai fazendo uma combinação de várias manifestações. Para o público participar, não vou fazer exatamente uma pergunta, mas talvez um comentário, né, a partir das memórias da professora, pensando no início do século XX aqui em Bagé, e os comentários do professor em relação também a segmento de pesquisas no arquivo público, né. Acho fundamental a gente conseguir realmente retomar essas memórias de prática musical aqui em Bagé. Eu concordo plenamente, porque a tendência é a gente centralizar, não é? E aí dizer que houve uma intensa circulação de músicos e músicas, por exemplo, na capital, né? Assim como Pelotas, enquanto aqui a professora rapidamente nos mostrou, a partir de um breve relato, que Bagé era lugar de passagem, então, desde o início, né, de práticas musicais transnacionais. Então, acho que também vale esse nosso lembrete, que é fundamental a gente historicizar esses momentos para também marcar, né, e desconstruir um pouco as histórias muito centralizadas, né? Oi, bom dia a todos. Eu fui aluna da Neiva, sou aluna da Neiva, ainda voltei a ser aluna da Neiva. Eu me chamo Maria Luísa Velo e eu gostaria que a Neiva registrasse aqui a forma como ela nos regia nas orquestras, nas operetas, nas aulas de flauta, nas apresentações. É algo que, assim, eu acho tão diferente, tão bonito. Ela fez isso sempre daquela forma, usando um instrumento como regência, e não as mãos, como o maestro tradicionalmente faz. Ela se afastou para cuidar da mãe dela por longos anos, por motivo de saúde, de família. Agora ela voltou a ajudar como voluntária no CAIC, e eu vejo que ela continua fazendo isso da mesma forma, de um jeito tão bonito, né, tão grandioso, onde ela consegue inserir os alunos. Então, eu gostaria que ela deixasse registrado aqui em Bagé essa forma de reger sem reger e usar um instrumento e todos saberem entrar no tempo certo, na hora certa, na música. Isso aí, Maria Luísa. Só vamos combinar com outros depoimentos para dar tempo, e a senhora faz um comentário final, por favor. Mais alguém ali? Eu acredito que o Feliz levantou a mão. Professora Neiva, sou seu admirador, né? Tenho muito orgulho, né, de ser seu amigo também. Eu gostaria que a senhora compartilhasse aqui conosco o relato que a senhora já comentou comigo, até com os colegas, a respeito de como a senhora fez o protesto com a banda do estadual em plena época da ditadura. Segura aí. Tem mais alguém? Giovana. Bom dia a todos, professora Neiva. Eu volto um pouco a minha pergunta volta um pouco para o início da sua fala, quando a senhora falou que era sonhadora. Isso me chamou um pouco a atenção, porque eu tenho assim a impressão de que hoje em dia as pessoas não pensam mais em sonhos, e sim projetos de vida, projeto para buscar algo, para ter algo. E eu gostaria que a senhora falasse, talvez, se fosse possível, mais sobre esses seus sonhos, voltados especialmente à música, e principalmente aqueles que a senhora não pôde realizar por vários motivos, para que, de repente, nós, professores, futuros professores de música, possamos nos apropriar deles, pensar em como os nossos sonhos também, nossos projetos. Era isso. Mais alguém? Bom, então, creio que Desculpa. Temos mais um depoimento.
Bom dia a todos, sou Álvaro Laorgue. Professora, minha eterna professora, que ainda sou aluno, se falou aqui no IMBA, né, e uma das coisas que a senhora colocou, acho que das coisas mais lindas que a senhora colocou, é que a senhora se dedica e se dedicou à música, muitas vezes sem receber. Eu acho que isso traduz, né, uma modernidade num pensamento. Eu tenho filhos músicos e tenho grande orgulho deles, como músicos, não por serem ganhadores de dinheiro, mas por serem felizes. Isso é o mais importante que se tem na música. Através do IMBA, eu acho que é bom registrar que através do IMBA, que completa perto dos seus 100 anos de idade, Bagé exportou não só para o Rio Grande do Sul, mas nem para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e continua exportando grandes talentos. Isso é muito bom ficar registrado aqui, né? E que hoje vivem da música, vivem do seu talento e que são felizes através da música, né? Mas também, professora, quero fazer um lamento aqui, que a gente está sempre brigando por uma melhoria no IMBA, que as administrações foram esquecendo, e ele sobrevive talvez pelos astros que ajudam. Vejo aqui a vice-diretora, né? Mas eu gostaria de estar vendo aqui todo o corpo de professores, diretor e todos os professores do IMBA, assim como faço um lamento também que não vejo aqui secretário de Cultura, secretário de Educação, que deveriam estar fazendo parte desse debate. É lamentável isso. Quero dar os parabéns à universidade, que vem se instalar aqui e, como disse a professora, vai recolher os alunos do IMBA para transformá-los em profissionais de ponta e, mais uma vez, exportando talentos desta terra para o mundo inteiro. Essa era a minha participação, professor. Mais alguém? Oi, tudo bem? Aqui o Maurício, eu tenho uma pergunta. A senhora já trabalhou e como foi o trabalho assim na PAI e com crianças especiais? Estamos trabalhando isso na nossa turma de introdução ao ensino da música. Sobre o teu trabalho na PAI. Sim. Sim. Creio que é isso, né? Sim? Não. Creio que é isso. Desde o início não tínhamos a pretensão de esgotar a Neiva como fonte de informação e fonte de memória importante aqui da nossa cidade. Era mais para dar um gostinho, para que a gente tenha outros momentos e comece a explorar certos fios que ficaram pouco explorados aqui, né? De qualquer forma, a gente tem uma fala final, que a senhora pode fazer as suas considerações finais de uma forma breve e ao mesmo tempo, responder aos anseios da plateia. Eu prestei atenção em tudo, né? A Maria Luísa, aluna querida. Bom, reger. Existe a necessidade, quando existe sintonia total, confiança total entre aluno e professor, não precisa reger. A música é uma linguagem. Quando ensinamos bem os alunos, não é só tocar. Quando nos compreendermos bem, um lance de mão num teclado, um olhar, já sabe o que tem a fazer. Essa é a forma como ela diz que não viu ainda. Eu também não vi ninguém fazer isso aí. Tem que ter muita coragem, porque tem que ter muita perfeição, senão não se consegue. Respondendo ao felicíssimo, meu fã, né? Pois é. Bom, na ditadura, eu não podia protestar nada. Eu tinha que cuidar da minha música, eu não sou política. Mas as coisas andavam mal. Tinham dado o nosso curso. Eu não podia falar.
Então, eu fiz um desfile onde dizia, na beleza, Lago dos Cisnes, músicas lindas, bailarinas lindas na frente, colégio inteiro. Eu fiz o passo, tá, dos opressores na banda, mas ninguém ficou sabendo, eu só revelei agora, depois de muitos anos, que é aquele passo da Rússia. Eu queria dizer ao povo, temos governantes, temos desamparo, temos liberdade? Não. Foram acho que pouquíssimas pessoas entenderam, porque eu sempre muito alegre. Não estava fazendo nada de maldade. Eu estava mostrando meu descontentamento de um trabalho tão grande do ano inteiro, de uma escola, de uma vida inteira de Rita Vasconcelos, sendo doada, o desrespeito. Nós estudamos tanto, mas eu não botei em palavras, eu botei apenas numa coreografia belíssima, junto com o balé. Foi a minha forma de dizer, não estou contente. Bem, tem mais uma pergunta? Aonde tu pode, como é que tu pode? A moça, como é o nome da moça? Bom, a Giovana, a forma que eu leciono, vocês todas vão encontrar, desde uma vez que vocês entrem na aula, com a disposição de ser artista. Vocês vão representar. Uma aula é como uma apresentação teatral, é como um palco. Mínimos detalhes são copiados pelos alunos. A forma com que mexe no giz, a forma como que arruma a partitura, a forma como se dirige, a doçura, o carinho, a roupa, o perfume, a limpeza, a higiene. A gente pode corrigir tudo numa aula, falando em Caminho da Luz. Trabalhei em musicoterapia e trabalharam comigo na ocasião diversas, inclusive a Beth Infantini, a vice-diretora do IMBA, a Ana Lúcia Cabral, José Lugo, Armando Carreta. Eu levava eles comigo, Rosângela Terra Abreu, para eles aprenderem a musicoterapia esotérica. Lá, com música, foi ensinado tudo às crianças. E eu apresentei uma opereta onde o fotógrafo que fez as fotos foi me levar as fotos e disse: Neivinha, como estão lindos os alunos do IMBA. E eu disse, mas que alunos do IMBA? Ele disse, o quê? Todos eles eram excepcional? Sim, todos eram. Artimanha, cada um usava máscara do que gostava, vestidinhos como eles queriam ser. Surdo mudo tocava por intuição. Imitação. Cega dançava. Esquizofrênico declamava. Eu não ensinei a poesia. Eu li a poesia um dia, ele decorou tudo. Foi filmado, foi para o Rio de Janeiro, para as escolas. Ney Paiva. Deu muito estímulo. Eu fiquei lá, eu acho que uns 2 anos, e todos foram para a escola. É isso aí, né, Mauricinho, que ele sabe. Bom, palavras finais? Finalizando. No dia da liberdade do negro, que nos envergonha até hoje. Eu me sinto envergonhada quando eu leio a história. Que absurdo.
Como é que pôde acontecer? O ser humano subjugar o outro. O ser humano achar-se dono do outro. Se a gente cria um cachorrinho e acha que não é dono, agora imagine o ser humano acorrentado. No museu, Cláudio, eu trabalhava onde tinha os ferros que colocavam nos escravos. A minha mesa eu botei de costa para não ver. Este é o maior presente que vocês me deram hoje. Sabe por quê? Vamos saudar esse dia de encontro, porque eu não estou sozinha na luta da música. Tenho vocês, tenho meus alunos, tenho meus amigos. E para o Álvaro eu não respondi, porque nós somos muito amigos e ele sabe o que eu ia dizer para ele, né, Álvaro? Obrigado. Acontece que hoje, não é por acaso que vocês escolheram, ou que a televisão pôde fazer a filmagem no dia 13. Eu saúdo a todos aqueles, brancos e negros. Somos todos iguais. E a música é liberdade. Não tem comemoração maior. Obrigado a todos. Creio não ser possível agradecer o suficiente a disponibilidade e a riquíssima participação da senhora aqui no nosso projeto. Ao mesmo eu digo para os entrevistadores, pela disponibilidade, pelo carinho, pela disponibilidade para estar aqui. Muito obrigado. A gente tem um mimo, uma lembrança, tanto para a professora Neiva quanto para os entrevistadores, que a gente gostaria de entregar agora, por favor. Professora Neiva, um pequeno agrado. Que tiveram o apoio da MC Joias e a total ajuda dos nossos patrocinadores. Assim encerro essa primeira edição do projeto Memórias do Ensino de Música em Bagé e Região e convido a todos para a gente fazer uma foto, daquela foto do EBA, né? Todo mundo junto, primeiro com os entrevistadores, para marcar essa composição particular e incrível que a gente conseguiu fazer, e depois com todo mundo, se todo mundo estiver de acordo. Mais uma vez, muito obrigado, professora Neiva, e até a próxima.